Começa aqui mais um Conversa Franca pelo BNC Play e Facebook. O tema de hoje é economia. E eu converso com José Valmir, economista, servidor público, acumula também experiência em instituições financeiras e consultoria em empresas do setor de energia. É escritor com livros publicados e articulista de jornais e blogs sobre o tema. Valmir, boa noite. Boa noite, obrigado aí, quero agradecer a oportunidade, né? Sempre é bom nesse período conturbado a gente ter uma conversa inteligente e um canal que consegue levar o que a gente pensa, né, o que a gente propõe para amplas áreas do Amazonas. A honra é minha, rapaz, te receber e ganhar, aqui não é dado no ar, né? Mas eu recebi, a produção recebeu, o seu livro Criatividade, Trabalho e Rock and Roll na Era do Conhecimento. Em princípio, o título me agradou. Talvez seja esse o motivo de a gente estar por aqui conversando. O que é que eu posso ver em criatividade, trabalho e muito rock and roll na Era do Conhecimento? Esse título, ele resume um pouco o livro, né? Nós vivemos num período histórico que todos nós temos convicção de que o conhecimento é a principal fonte de geração de riqueza, né? Sem conhecimento, a gente não consegue gerar riqueza, a gente não consegue gerar emprego, a gente não consegue gerar crescimento, desenvolvimento e entretenimento para as pessoas. E o livro, ele aborda, né, a questão, primeiramente, ele aborda a questão histórica do Brasil em termos de geração de conhecimento. Porque o conhecimento, a criação de conhecimento, ele é produto direto do sistema educacional. Aí o tema aborda, né? Infelizmente no Brasil a nossa herança educacional é ruim, péssima, né? E discorre sobre algumas coisas que estão ocorrendo no mundo em termos de tecnologia avançada, que elimina emprego, que exige pessoas multifuncionais, que exige pessoas com capacidades acima da média, né? Para você poder estar, digamos assim, no mercado. E no final ele conclui sobre a Amazônia, algumas questões sobre a Amazônia, né, para nós tentarmos nos desgarrar dessa dependência, às vezes doentia, de algumas coisas que são nos dadas, né? De algumas matrizes econômicas. Eu te por digo o aí. seguinte, vamos um pouquinho, como é que é possível ser criativo? Hoje todo mundo tem conhecimento. Hoje, se você quiser alguém com graduação, todo mundo tem graduação. Pois Se quiser é. um diploma de mestrado, todo mundo tem mestrado. E como é que é possível ser demandado no mercado, garantir seu emprego ou garantir que a sua empresa seja solvente no mercado, enfim, com criatividade nos dias de hoje, já que todo mundo tem essas ferramentas? É aí que entra justamente a questão da criatividade, né? Quanto mais desenvolvida é uma sociedade, mais difícil e mais restrito é o sistema de criação de inovação, né? Então, infelizmente, como eu abordo muito o tema da educação no Brasil, o que é que nós temos? Nós temos uma escola que basicamente reproduz conhecimentos ultrapassados. Aí não força o aluno a pensar. Nós temos muitas universidades no Brasil que só querem dar diploma de graduação, né, sem se preocupar. Eu até coloco no livro, infelizmente, a gente hoje entra na universidade e recebe conteúdos que não vão servir para nada, né? Porque a nossa universidade também é atrasada. Aí a gente cria um monte de gente com diploma, né? Nós não tínhamos antes, hoje nós temos mais diplomas, né? Muito mais diplomas do que tínhamos antes. Mas pessoas que infelizmente não têm, né, não aprenderam nos longos anos de escola a pensar de forma diferente, a pensar de forma criativa, a pensar de forma inventiva. Então hoje nós temos um mercado de trabalho que é restrito e que todo mundo tem diploma. Muita gente tem diploma nos melhores cargos. Então a criatividade é a diferença. A criatividade é como dizem, né? O que a nossa universidade ensina? A nossa universidade ensina que a prática leva à perfeição. Mas como dizem, a prática não leva ao novo. É verdade. Né? O que leva ao novo... E tem uma coisa que dizem por aí... Sim, pois não? O que leva ao novo... O que leva ao novo é você fazer uma prática diferente daquela que você vivencia nos bancos. Você se desprender e fazer... Isso, né? Você se desprender do convencional e começar a perceber o mundo. E existe uma balela por aí, balela, e eu falo com convicção, de que quem tem boa qualificação está empregado. É uma balela. Porque se eu quisesse aqui em Manaus, veja se você concorda comigo, se eu tivesse hoje aqui alguém formado em astrofísica,
com capacidade para ir a Marte, a Júpiter, aí ao espaço sideral, ele estaria empregado? Estaria, Não. Aqui estaria em Manaus, empregado. não. Pois é, Aqui isso em que eu ia Manaus, falar, estaria empregado, estaria nos aqui Estados em Manaus, não. Unidos, na Pois é. Rússia, E na China. Onde eu quero chegar com isso? Não. É que os currículos e o que o mercado, a universidade e o mercado são de coisas diferentes, eles não estão conectados. E isso fica ruim para a economia do Estado, fica ruim para o desenvolvimento econômico e para, vamos dizer, a economia do cidadão, para a tua carreira profissional. Você falou essa questão, eu lembro da questão do futebol, que você também já vi, Eu jogo muito. Você atuar, né? Você, goleiro, né? Um dos goleiros menos vazados da história do futebol amazonense. Com certeza. Hoje, qual é o sonho, onde é que estão os nossos jogadores, digamos assim, ISO 9.999? Estão todos na Europa. Para mais globalizado. Né? Hoje, não fala só a questão do astrofísico que você falou, mas os nossos jogadores top estão todos na Europa. E aí você falou de uma questão que a desinformação, a falta de produção do conhecimento produz dependência econômica. E eu digo, o que fazer com a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus, quer queiramos, quer não, ainda é o que nos alimenta. Né? Exato. Agora, nós temos vários problemas com a Zona Franca de Manaus. É porque as elites políticas do nosso Estado aprenderam a conviver com a Zona Franca. Né? Só a Zona Franca. No final do livro que eu coloco, é que nós precisamos... O que nós precisamos? A Amazônia, como diria o grande escritor Euclides da Cunha, ela é o único capítulo do Éden. A Amazônia é o último capítulo do Éden. Então, a Amazônia possui uma potencialidade de criação de conhecimento que nós não temos controle e que o Estado brasileiro não quer. Ou o Estado brasileiro não quer. Não quer se envolver. Não quer se envolver. Por quê? Porque eles acham assim, Zona Franca, tá bom, vocês conservam a floresta e o resto a gente não sabe. Né? Como diria o nosso grande político amazonense também, o Álvaro Maia, ele falava, o Amazônia sempre deu tudo para sua mãe. E da sua mãe recebeu sequer a educação primária. E aí tu cai numa questão que para mim é atualíssima e enigmática. Quando se fala em preservar a Amazônia, não se leva em conta o caboclo. As condições de vida. Né? Aparece uma ONG ou outra que tutela o caboclo ali, vem ensinar o índio a ser índio, ensinar o amazônida a ser amazônida, recebe o dinheiro que é para passar direto para o caboclo, se coloca no meio ali entre o Estado e o indivíduo, e acaba sendo ruim. O que eu vejo no desenvolvimento sustentável, que é o que nós estamos falando aqui, o tripé do desenvolvimento sustentável, é exatamente homem, natureza, lucro. Não é? Se você não é bom para os três, não é bom para nenhum. Não é bom para ninguém. E quando eu percebo que aqui no Amazonas não está sendo bom para a Amazônida. Pois é. Principalmente em termos de desenvolvimento sustentável. Né? É o que eu coloco. Algumas pessoas pegaram a Zona Franca, aí agora não é Zona Franca. Nós precisamos transpor essa ideia de Zona Franca. Nós precisamos pensar numa Amazônia para os amazonenses. Eu sempre digo, eu falo para todo mundo, o Brasil precisa da Amazônia. A Amazônia não precisa do Brasil. E a ideia de aldeia global? Não, nós precisamos ter uma aldeia global. O problema da aldeia global é que ela não é a aldeia global que nem a música da Zona Tribal, né? Uma aldeia indígena, né? Ela é uma aldeia de fora. Quando se fala em aldeia global, é uma forma do mundo querer a Zona Franca para si. Sim, a aldeia global é a Zona Franca, a Amazônia, não digo só a Zona Franca, se permitir... Perdão, a palavra é Amazônia, se permitir a invasão do estrangeiro. Não é o contrário, né? Não é o contrário. Não é o contrário, não é a nossa taba, a nossa indaiada, como dizia um grande historiador amazonense, invadir o mundo, né? Então, eu acho que o problema da Zona Franca é importante para o Amazonas, mas nós precisamos sair dessa noção. E no livro eu coloco, nós precisamos criar conhecimento para que a gente possa viver uma Amazônia e produzir conhecimento dentro da Amazônia, seja útil para o mundo. Eu coloco Olha só, eu escrevi esse livro um tempo atrás, tive problemas para lançar, um dia desse eu vi um autor americano falando a mesma coisa, ou seja, o mundo, hoje, a humanidade, ela percebe que um dia a nossa Terra vai esgotar todos os recursos, que nossa Terra vai esgotar os recursos, que nós precisamos povoar outros planetas, etc. e tal, outros locais. Por que a gente não produz na Amazônia sistemas vivos amazônicos para que a gente consiga exportar para outros planetas? Basta você encontrar um planeta que tem água. Ninguém está conseguindo exportar pois é, para o Mato Grosso. Mas eu te falando, mas isso no futuro
provável, isso vai ser importante, né? Porque você precisa, hoje a humanidade, a gente pode falar, pô, esse cara tá louco e tal. A humanidade pensa assim, que um dia todos os recursos irão acabar nesse planeta e tem que partir para outro. Mas essas questões elas estão um pouquinho distantes da gente. E a questão do efeito estufa, dos aquecimentistas, ainda é uma coisa conturbada. Né? Ainda é a teoria não provada, ainda está na base da suposição. E você percebe que ela está gerando riqueza, não aqui, Não aqui. mas lá fora. Não aqui, sim. Entendeu? A riqueza da Amazônia, ela é esvaziada para os amazonenses. Sim. Ela é esvaziada para os amazonenses. Por exemplo, qual é a pressão que eu vejo, que eu leio, para a gente construir a BR-319? É para que o sul da Amazônia, no Pará e Rondônia, já estão devastados, né? Então você tem uma fronteira agrícola, o Brasil insiste em ser o maior produtor mundial de grãos, etc. e tal, e a Amazônia é uma das últimas fronteiras. Só é o espaço. Agora, quando você pega a população que está vindo do sul do país, quando você pega essa fronteira amazônica, você vai lá na Amazônia, o índio, o caboclo é mendigo. Sim. Né? Ele é semi-escravo de alguém que veio do sul e do sudeste, arrendou a terra, ou invadiu, ou disse que era dele, ou comprou a preço de banana, etc. e tal, e está produzindo. Então, eu acho que quando nós pensamos na Amazônia, como você colocou, nós temos que pensar nos caboclos da Amazônia. Porque nós, as pessoas que vieram para cá, sofreram, morreram e garantiram à Amazônia que a Amazônia fosse brasileira. Sim. Aí agora os brasileiros estão dizendo que essas pessoas que vieram morrer aqui não interessam. O que interessa são existe um comentário que é recorrente na Europa, chamam aldeia global negociada. Aldeia global negociada. A Amazônia não é mais nossa, alguém já negociou. E esse comentário diz o seguinte, que o Oriente Médio tem uma disputa muito forte, é um problema muito forte. É o subsolo. E a Amazônia é quem está em cima do solo. Está em cima do solo. O problema seria perfeito se não estivéssemos nós aqui, por exemplo, não é? E então, como fazer o homem do interior produzir? Como fazer o interior produzir? Sobretudo, vamos colocar a questão bem próxima aqui, como fazer os municípios produzirem a sua própria economia? Vamos pensar o seguinte, qual é o principal fator de riqueza do mundo moderno? É conhecimento. Certo. O que é que dinamiza, o que é que o cara precisa, um dia desse eu estava vendo uma entrevista de um deputado aqui falando sobre não sei o que, não sei o que, eu falei, cara, esse cara infelizmente é deputado, né? Mas, por exemplo, o que é que a gente precisa para produzir de forma organizada, eficiente e avançada? A gente precisa de conhecimento que não tem no interior. A gente precisa de energia que não tem no interior e a gente precisa de rede de internet que não tem no interior. Imagine você, um cara tá lá... E meios de escoar a produção. Sim, mas... Basicamente, os elementos para produzir... Mas se você consegue energia, mercado e conhecimento, os meios de escoamento chegam até você, né? Isso é mais fácil de se fazer. Agora imagine... Sim, e já para você continuar aí com mais propriedade, você é muito bom nesse assunto, trabalha no interior, tem muito tempo no interior, conhece a economia no interior, eu te digo o seguinte, aproveitar o know-how da Zona Franca de Manaus, aproveitar o conhecimento que está na Zona Franca de Manaus, inclusive a mão de obra ociosa que está na Zona Franca de Manaus, para poder fazer um tipo de produção mais organizada ou mais sistematizada no interior, não é também uma grande saída? Não, claro, olha só, segundo a ONU, Manaus está um caos em todos os sentidos. Segundo a ONU, há vários anos atrás, Manaus seria a cidade que mais cresceria nas Américas nos últimos 20 anos, nos próximos 20 anos. Né? Aí hoje Manaus tem 2 milhões de habitantes. Né? Essas pessoas não têm condições de se desenvolver no interior. O que elas procuram? A metrópole mais próxima. Né? E as pessoas chegam na metrópole mais próximas, elas começam a perceber que não é bem assim. Hoje Manaus, infelizmente, tem uma quantidade absurda de pessoas vivendo de subemprego, né? Mendigando nos sinais. Não estou falando só de venezuelano, não. Pessoas mendigando nos sinais, vivendo de subemprego, vivendo de bico, etc. Pois é, e aí que há a necessidade de você redirecionar ou criar uma nova matriz econômica voltada para o interior, para localizar o indivíduo lá. Não é? Sim, aí nós temos a maior reserva biológica do universo, hídrica e biológica do universo, né? E as pessoas mendigando em Manaus. Se outra pessoa de outro planeta viesse nos visitar, ela falaria, nós estamos loucos. Não ia entender nada. Pois é, nós temos mas para nós aproveitarmos de forma sustentável essa maior reserva biológica do universo, que é a Amazônia, nós precisamos produzir conhecimento. Não seria aproveitar já o bacinho que já foi feito aqui, por exemplo, se você chega em qualquer plantação do interior, não há uma forma sistematizada.
Se você pega qualquer rapaz que trabalha em linha de montagem no interior, na Zona Franca, ele é capaz de sistematizar uma produção em escala. E então, por que não direcionar a mente das pessoas para fazer esse trabalho? Criar, profissionalizar a produção rural. A gente está muito na agricultura familiar, porque a agricultura familiar, naquela questão sítio, casinha, então, a agricultura familiar pode ser pequenas glebas bem aproveitadas. Sim. Não é? E aí quebrar algumas resistências e começar a fazer o inverso. Ao invés do êxodo do campo para a cidade, cidade campo. Para o campo. Qual é a nossa maior produção hoje? Agrícola. Qual é a nossa maior produção hoje? É farinha, mandioca, né? 70%. Graças a Deus, pelo menos isso. Né? 70% das áreas de plantação variável, né? Que depende, o rio sobe e o rio desce na Amazônia, é para mandioca, né? É para farinha. Ou seja, nós temos um produto que utiliza a maior parte das terras cultivadas do Amazonas, mas que é um produto regional. Né? É um produto, a farinha é um produto, a nossa farinha da forma com que nós comemos, com o nosso jaraqui, pacu, sardinha, etc e tal, ela é um produto regional. Ela atravessa a fronteira econômica. Um amigo meu, né, um auditor da Receita, o Severino Cavalcante, falou para mim, a gente deveria produzir mandioca porque a mandioca pode ser utilizada num tipo de cola que as pessoas, as empresas, etc e tal. Aí eu falo para ele, pensa bem o seguinte, o cara vai lá no interior e chega, compra tua produção de mandioca e todinha por R$4 o quilo. Aí o cara pensa, eu tenho aqui 8 filhos no interior. Eu pego R$4, boto meus 8 filhos para fazer farinha e vendo por 7. Vende por 7. Por que ele vai vender? É inócuo. Essas colocações, que existem soluções assim que são absurdas, né? Que a gente dá para a Amazônia. Quando eu falo em Amazônia, eu falo na Amazônia profissionalizada, não naquele estágio de mendicância. Me perdoe o mundo civilizado, dito civilizado, mas essa questão de trocar crédito de carbono, ao invés de aproveitar melhor as áreas, é uma coisa muito debatível, discutível. É uma coisa discutível. Não é da forma que se faz. Porque é injusto que uma empresa que fatura bilhões lá no exterior para jogar fumaça escura na atmosfera, nos dê centavos aqui para nos manter miseráveis. Isso é um discurso meu. Não sei se você concorda com isso. Não, o mercado de carbono, eu acho que quem começou a falar sobre isso aqui na Amazônia foi o Samuel Benchimol, né? Falava, já que a Amazônia, isso está citado no livro também, cita o Samuel Benchimol. Mas da forma que é colocado não é justo. Mas o problema é que o mercado de carbono não vinga. Não vinga. Porque você tem um acordo do clima, o Brasil, para cumprir o acordo do clima, acho que até 2020, 2022, ele tem que garantir que a Amazônia, né, preservar a Amazônia, etc e tal. Aí você tem a China, você tem os Estados Unidos. Aí entra o Trump e diz, não, nós não vamos cumprir o acordo de clima. E a gente aqui ralando para manter as árvores em pé e o cara chega e diz, manter a floresta em pé, o cara não vai e a gente não consegue ganhar dinheiro com crédito de carbono. Tinha um economista americano, prêmio Nobel de Economia, que ele falou, uma das formas que você pode potencializar a Amazônia, isso eu reproduzo no livro também, é você criar universidades específicas para o desenvolvimento de conhecimento sobre a biodiversidade. Imagine a quantidade de alunos do exterior que gostariam de fazer um doutorado na Amazônia sobre processos, sobre produtos, sobre substâncias que o mundo não conhece ainda. Né? E a Amazônia poderia cobrar por isso. Mas para a gente construir uma universidade que produza conhecimento na Amazônia, primeiro nós temos que produzir o nosso conhecimento. E essa é o que eu reclamo. A gente, para produzir hoje, a gente precisa de energia, de internet e de conhecimento. A internet no interior, desculpe a palavra, é uma desgraça. A energia, pior que a internet. E a geração de conhecimento. Quais são as universidades que nós, da nossa Universidade Federal do Amazonas, quais são as faculdades que nós temos no interior? História, Geografia, Letras, Sociologia. Desculpa, são faculdades excelentes. Super interessante. Mas para a questão econômica, para a questão de sustentar o caboclo no lugar dele e produzir substância para manter a metrópole, a gente não está conseguindo. E está sendo exatamente o inverso. Nós estamos fazendo a metrópole irradiar para o interior e dessa forma esvaziar o interior. Eu acho que a Zona Franca de Manaus, quando foi pensada com o polo agropecuário, foi pensado isso, mas não foi posto em prática. E a gente vai naquela governo civil, governo militar, eu não vou entrar nessa questão. Mas eu vou te perguntar uma coisa, eu vou só reapresentar você. Eu converso com José Valmir, economista, servidor público, que lançou um livro legal chamado Criatividade, Trabalho em Rock and Roll,
na era do conhecimento. Valmir, vamos assim, tranquilamente. A questão do homem do interior nós já abordamos com clareza. Mas eu te falo, não está na hora da gente começar a produzir um conhecimento não diferenciado, mas um conhecimento aplicado dentro da realidade dele, não somente de terceiro grau, mas também nos níveis mais elementares? Quando nós falamos de conhecimento, as pessoas pensam que só o conhecimento válido, isso eu coloco no livro também, é o conhecimento científico. Né? Sou propedêutico. O conhecimento científico, ele é extremamente importante para vários aspectos da nossa vida. Mas existe um outro tipo de conhecimento, vou até te contar uma história aqui, eu não conto no livro, mas está no livro que me inspirou para escrever. Uma empresa no Japão queria lançar uma máquina de fazer pão. Máquina de fazer pão, e a empresa investiu, uma empresa famosíssima, uma empresa grande, investiu uma fortuna. E o pão não saía. O presidente, diretor, superintendente geral da empresa, sabia que lá em Tóquio tinha uma padaria que era referência, que era a melhor padaria do universo para os japoneses. Ele foi lá, nessa padaria, ele era diretor-presidente e foi aprender a ser padeiro. Qual era o segredo? Né? Qual era o segredo que fazia com que aquele pão, se você pegar, qual é a receita do pão é igual no mundo todo, né? Aí você muda para pão sírio, pão não sei o que, mas a receita básica do pão é igual no mundo todo. Mas por que aquele pão era melhor? E ele percebeu lá, aprendeu que havia uma técnica na hora que o cara estava processando a massa. E ele levou isso para a empresa e as máquinas de pão que eles fizeram depois foi um sucesso no Japão. Então, o autor que eu estou citando, que conta essa história, é o Nonaka, né? No livro Gestão do Conhecimento. E isso que ele coloca, ou seja, é que ele chama de conhecimento tácito. O que é o conhecimento tácito? Ele chama que tem um conhecimento explícito, que é aquele que eu consigo passar para ti e dizer aqui, ó, se a gente é 2 mais 2, 4, é conhecimento matemático explícito, ou seja, mas existe um nível de conhecimento, que é o conhecimento tácito, que ele é pessoal. Ou que tem outros autores que dizem que é o conhecimento incorporado. A pessoa que pratica, a pessoa que conhece os detalhes, a pessoa que se esforça, que percebe as diferenças. Ele é resultado da vivência. E quem é que tem esse conhecimento tácito na Amazônia mais do que os doutores da universidade? O caboclo. Caboclo interior. E por falar nisso... O caboclo interior. Tu tens entrado no site do TRE, no Transparência Cândido, e você tem lá o plano de governo dos candidatos do país inteiro. Você observa sempre. O que tu tem achado das propostas de desenvolvimento para o Brasil, para o Amazonas, para vários estados? O que te chama mais atenção lá? O que me chama mais atenção com relação à Amazônia, né, nas propostas dos candidatos, é o que a gente está comentando aqui. É a falta de visão para o homem do interior. Né? Eles querem que o homem do interior se insira num processo Zona Franca, quando poderia ser o contrário, né? A Zona Franca se inserir no processo de homem do interior. E aí... Esse conhecimento, ele não pode ser... Tem um autor amazonense também, Neisa de Freitas, lançou um livro muito bom para quem, para além de nós, que ela fala sobre isso, né? Que o conhecimento indígena, que durante muito tempo os brancos procuraram, né, esconder, ele está enraizado na nossa cultura. Mas como foi procurado esconder, ele não consegue se sobrepor. Como eu estou falando, o cara para vender, para ficar milionário, ele precisou ir numa padaria descobrir. Por que a gente não pode ir aqui no meio do mato com caboclo? Então, eu vejo que as propostas, a maioria das propostas dos candidatos, eu não vejo proposta de fora, né? Eu sou focado na Amazônia. Certo. Então, as propostas que eu vejo dos atuais pretendentes ao executivo aqui de Manaus e de alguns do legislativo, elas reforçam essa ideia de que Manaus precisa trazer tudo de fora em termos de conhecimento, ou que a Amazônia precisa se expandir. Não só de produto também, né? Até de produto, o comestível do dia a dia, né? Infelizmente, eu não tenho ficado muito feliz não com... Não tem não, né? A gente percebe assim, algumas delas, que é uma carta é um catavotos, como se diz no jargão popular, né? Coisa assim, eu não sei, mas... Não vou citar ninguém aqui, mas eu creio que a intenção deveria ser citar coisas viáveis, não coisas que te levem a sonhar com o que é improvável. É improvável, né? Tu entendesse? E na questão da gestão fiscal, você que trabalha nessa área, o que a gente pode fazer em gestão fiscal?
no estado do Amazonas? O que dá para tirar, o que dá para colocar ainda? Infelizmente, a gente... o problema fiscal... Eu não queria tocar nesse assunto, não, né? mas eu quero Já que eu trabalho nessa área. Eu quero tocar nesse mas assunto. Mas qual é o problema? O problema do Brasil, isso eu coloco no livro, o problema do Brasil e da Amazônia em termos de gestão fiscal não é a arrecadação, é a despesa. É a despesa. Né? Ou seja, eu vejo vários candidatos, não, tal, vai votar reforma tributária, não sei o quê. Não adianta você... Qual é a proposta majoritária da reforma tributária? Não, é transformar 5 impostos num só. Não, é a gente diminuir tal. Mas vai diminuir a alíquota? Você... Isso não é um mero mecanismo de arrecadação contábil, sim, que é da minha área, né? É tipo assim, contábil. É o que acontecia antes, pô. Não, agora para a gente desenvolver o ensino é um Mobral. Aí eram os mesmos professores, a mesma escola. Bolsa Família, junta 3 bolsas, cria o Bolsa Família. Ou seja, a galera fica mudando, essa galera de política fica mudando aí de nomenclatura, mas que não, a gente precisa, vou falar aqui, daqui a pouco, né, vai me ligar, os políticos dizem, pô, cara, não precisa dizer isso e tal, mas nós não vamos ter uma reforma tributária decente, honesta e justa enquanto o Estado não resolver o problema das despesas públicas. As despesas públicas do Brasil são anormais. Se você fala isso lá fora, eu acho que você até apanha, né? Por exemplo, vou citar um exemplo claro aqui. Está todo mundo perseguindo o legislativo, o executivo, o presidente. Toda semana ele tem que responder um processo. Ontem teve um governador preso, hoje parece que teve outro, etc. e tal. O judiciário, o país está sangrando, o déficit fiscal para o ano que vem, vários bilhões, e o judiciário se acha no direito de pedir aumento. E se acha no direito de incorporar a vergonhosa verba de auxílio moradia nos salários. O país sangrando. Né? Hoje eu estava lá na Receita, trabalhando, atendia um profissional graduado, que falou para mim que está com 1 ano e 8 meses sem conseguir emprego. Isso é normal. Né? Agora eu estou falando de um. Né? A gente tem um monte de desempregado. Temos de 12 milhões de desempregados, meio deles, pelo menos 30% com qualificação acima do mercado. Sim. Ano passado, o ano fechou com mais gente vivendo de bico do que vivendo de emprego formal. A economia informal. A economia informal, a minha esposa, Sandra Lira, trabalha com seleção, a empresa que ela trabalha está contratando gerente com salário de supervisor. E aí que a gente tem uma questão que é o emprego formal está desaparecendo, mas não nesse sentido. Nesse sentido, sim. Mas não na desocupação. Está desaparecendo porque há uma versatilidade no mercado que faz com que a modalidade de trabalho comece a se modificar. Sim. Mas não a desocupação, vamos chamar de desemprego de desocupação. Tem muita gente aí no país que acabou ficando fora do mercado. Fora do mercado. Sim, aí só para concluir. Então, eu vejo essas propostas de reforma fiscal, de reforma tributária, antes de nós termos uma reforma tributária que reduza tributo, que equacione a cobrança dos impostos e que diminua as alíquotas, nós temos que ter uma reforma do Estado que acabe com privilégios. Uma reforma do Estado que consiga dizer, nós só podemos gastar tanto. Né? Os caras aprovaram uma lei que não pode gastar 20 anos sem investir em saúde e educação. E o judiciário na outra semana. Aliás, só para ficar registrado, o judiciário do Brasil é um dos mais ineficientes do mundo. Né? Só para citar aqui um exemplo, por exemplo, na Inglaterra, 85% dos crimes contra a vida, dos crimes violentos, são solucionados. É levantado o suspeito, ele é denunciado, ele vira réu e vai a julgamento. Se ele é condenado ou não, outra história. No Brasil é menos de 6%. Nós temos um judiciário que desculpa, mas uma questão, já que nós estamos no momento em que todos os políticos também defendem, agora a bandeira é contra a violência. Nós chegamos num momento de violência exacerbado, de crimes contra a pessoa. Antes o cara assaltava, agora ele assalta, te espanca e depois te dá um tiro na cabeça. Né? E nós temos só 5% desses crimes são solucionados no Brasil, por exemplo... E tudo isso é um impacto econômico. Eu creio que aí vem a questão da economia ilícita, não é? Que hoje é imperiosa, que também não está só em função da índole, também está em função da desocupação. O rapaz está na periferia,